muito crente, meu Deus. Não, gente, acorda, igreja, desperta, igreja. Se você é cristão, pelo amor de Deus, renova sua mente. Sabe qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tipo um Jó. É Deus, não é os homens olharem pra nós e nos gloriar e nos der um troféu. É Deus olhar pro diabo e falar: você viu meu servo Jó? Ele me ama. Então, tato, olfato, paladar, visão, audição. O que você vê, o que entra pelos seus olhos, é o que é pornografia. Hoje eu estou um pouco rouca, então perdoem a minha voz, ok? Mas eu fui caminhar e estava meditando, falando com Deus. E o Senhor me pediu para compartilhar com vocês algo que Ele já tem me falado há algum tempo atrás. E queria compartilhar com vocês, para que vocês, se uma pessoa entender isso aqui, o que eu vou compartilhar, já vai ser incrível. De que nós estamos aqui numa missão, né? Essa vida é um teste, como se fosse um jogo de videogame onde tem fases e nós precisamos passar essas fases. Só que essas fases, elas não são vencidas pelo que a gente fala, mas sim pelo que a gente faz. É com as nossas atitudes, né? Não é falar, mas é viver. Você realmente prova que você, no que você acredita, no que você confia, qual é o seu propósito pelo que você faz, não pelo que você fala. Falar até papagaio fala, mas e fazer? Aí tem a diferença. E quando Deus ele cria o ser humano, Deus ele nos cria a imagem e semelhança dele, de Deus. O que é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, só que uma unidade. Três pessoas, um Deus, ok? É como nós, corpo, alma, espírito. Façamos o homem como nós. Elohim é uma palavra de Deus em plural, para quem não sabe, né? Então, não é deuses num sentido de plural, mas é num sentido de três pessoas em uma unidade. Como nós, façamos o homem como nós. Três em um, corpo, alma e espírito. Então nós somos a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus, lá no Éden, o jardim, era o reino do céu ali, era perfeito, ok? E era tudo perfeito no jardim do Éden. Ali era o reino do céu, ali era o exemplo perfeito do que é o reino do céu na terra, né? Deus governava e Adão, ele estava conectado 100% com Deus. Mas a serpente vem e fala: olha, coma, não para que você me adore, não para que você me sirva, mas para que você se adore, se sirva, se satisfaça o seu desejo, a sua vontade, aqui na terra como no céu. Que você seja como Deus. E Adão, ele come daquela fruta, daquele fruto, e o pecado entra e corrompe a humanidade. Mas é muito fácil nós olharmos e julgarmos Adão, né? Muitas pessoas falam isso: ah, se eu pudesse voltar ao Éden, eu bateria em Adão. Mas o que Deus me mostrou é que nós cometemos o pecado de Adão todos os dias. Nós não somos melhores do que ele. Nós não somos mais fortes do que ele, ok? E eu vou mostrar nesse vídeo, eu vou provar nesse vídeo para vocês. E isso é uma das coisas mais importantes que Deus me mostrou até agora. Porque esses dias atrás eu estava orando muito ao Senhor, muito, e perguntando assim: Senhor, por que a igreja está desse jeito? Por que as pessoas estão tão dormentes, estão dormindo, uma falta de força, uma fraqueza espiritual?
O Deus da Bíblia, nós vemos milagres acontecer, nós vemos curas acontecendo de forma extraordinária. Não era uma coisa isolada, era muita cura, muita, né? E principalmente na época de Jesus e dos discípulos, e depois Paulo também, sabe? E por que nós não vemos isso hoje? O que está acontecendo, Senhor? De fato, né? Por que o Senhor está permitindo isso? E por que o Senhor não aparece, não está fazendo mais milagres? Essa era a minha pergunta para Deus. Até que Deus ele começou a falar comigo e um dia eu estava orando e chorando muito. Eu já via muitas orações questionando e perguntando, buscando por misericórdia sobre isso, né? Pela igreja, pela noiva dele. E o Senhor me falou assim, e algo que transformou a minha vida, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O Senhor falou assim, filha, não sou eu, aliás, não são vocês que estão esperando que eu faça, mas sou eu que estou esperando vocês deixarem eu fazer. Ou seja, Deus falou assim, filha, não sou eu que estou demorando. Não sou eu que não quero fazer. Eu quero, mas vocês não deixam. Vocês não estão deixando eu operar, eu fazer milagres, eu fazer obras. Isso me chocou. Eu entrei em choque. Eu falei, quê? Como assim, Senhor? Como assim a gente não está deixando? E o Senhor falou assim, como que vocês fazem para provar o amor de vocês pro Pai, pro Deus Pai? Como que você prova que realmente você agrada a Ele? É através do Filho, ok? Você pede ao Pai, você exalta, você glorifica, mas pelo Filho. Então Deus ele só te aceita pelo Filho, ok? Vocês compreendem isso, né? Então a forma de você honrar, adorar, exaltar o Pai é honrando também o Filho. Senão o Pai não te aceita, só te aceita pelo mérito do Filho dele, Jesus Cristo. Ok? Então essa é a forma que você honra o Pai. Você o obedece, você segue os mandamentos que Ele ordenou, você crê, pede a Ele pelo mérito de Cristo. Ok? Como que você prova que ama o Filho? Você o segue, todo aquele que crer e for batizado em imersão de águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir do momento que levanta, você agora é uma nova criatura. Né? Você foi lavado e remido agora. É um símbolo de um renascimento, de uma ressurreição da sua antiga natureza agora para sua nova natureza. E o batismo é uma confissão pública de fé. É quando você confessa publicamente que você crê em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e seu Deus. Então, você mostra o seu amor para o Pai, de uma maneira. Você mostra o seu amor pelo Filho, de outra maneira, sendo batizado, seguindo, ok? E isso tudo é o que nós fazemos, né? Então, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia. Isso tudo é coisas que nos aproximam de Deus, certo? Mas Deus falou assim para mim, filha, mas vocês esquecem do Espírito Santo. Esse é o segredo. Porque o Deus que está aqui na Terra nesse momento é o Espírito Santo, não é o Pai nem Cristo. O Deus que está aqui na Terra agora é o Espírito Santo. Mas vocês esquecem dele. Vocês rejeitam a ele. Vocês descartam ele. Vocês se preocupam com o Pai, com o Filho, ok? Temos que nos preocupar, mas o Espírito Santo é o poder de Deus. É ele a chave. É ele o segredo. E aí, quando Deus me falou isso,
né, eu comecei a orar mais e buscar e perguntar mais para o Senhor. Senhor, me ensina então, como é que faz, né? O Espírito Santo, ele é o azeite. Sabe as virgens? As virgens tinham 5 loucas e 5 prudentes. 5 estavam com azeite nas lâmpadas. 5 não estavam. Esse azeite é a presença do Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. O Espírito Santo é o que manifesta o poder. E o Pai, ele dá ordem, né? A vontade vem do Pai. Jesus Cristo é o meio pelo qual tudo acontece. Mas o poder é do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. E eu comecei a orar muito e perguntar assim, Senhor, mas como faz isso, né? Como é que faz? E quando nós vamos para a Bíblia, o nosso maior exemplo é o nosso Deus. Jesus Cristo, ele nos ensinou completamente tudo o que devemos fazer para segui-lo. Ele não precisava ter feito nada disso. Nada do que ele fez ele precisava por ele. Mas tudo que ele fez foi por amor. Foi por humildade. Foi como uma ovelha muda, indo para um matadouro e se oferecendo, se sacrificando, servindo por nós, para os nossos pecados serem salvos, perdoados, pagos e limpos naquela cruz. Então, absolutamente tudo que ele fez, ele não precisava ter feito. Mas ele fez para nos ensinar. E aí já começa aí, nós somos tão soberbos, nós somos tão egoístas, nós queremos ser tanto como Deus, ser Deus e ser Deus, e fazer a nossa vontade aqui na terra como no céu. Somos tão hipócritas e egoístas que não fazemos o que Jesus fez. Se ele não precisava ter feito e ele fez para nos ensinar, nós nos sentimos superiores. E falamos, não, a gente não precisa. Não. A gente não precisa fazer nada. E ele diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, siga-me. Siga-me o que ele fez, o que ele ensinou. E isso não é de falar, mas é de atitude, é de fazer. E o que Deus me mostrou sobre o Espírito Santo, que esse é o segredo. Nada do que eu vou dizer aqui é fácil, tá? E eu ainda também estou num processo de buscar força e me humilhar mais, porque nada é nossa capacidade ou mérito. A Bíblia diz que em nós há trapos de imundícia. Não há capacidade ou mérito nenhum. Só para vocês entenderem como funciona a história de Jacó e Esaú. Quando o pai, Isaac, ele vai abençoar o filho primogênito, que no caso era Esaú, a mãe coloca em Jacó as roupas de Esaú. Esaú vai até o pai e o pai percebe que não era Esaú, mas fala, vem aqui. Quando ele chega, ele sente o cheiro das roupas de Esaú. E o pai fala assim, olha, você tem o cheiro do meu filho Esaú, então eu vou te abençoar, porque eu acredito que você é Esaú. E ele recebe a bênção. Ele é abençoado com uma bênção do primogênito. Ok? E depois Esaú descobre que quer matar ele tem que fugir e tudo mais. Mas tudo na Bíblia é para nos ensinar. E vai ser assim a nossa salvação. Quando nós chegarmos diante do Pai, só que aí não vai dar mais para enganar, ok? Só que quando o Pai olha para nós, é só pecado. É só trapos de imundícia, como a Bíblia diz, não há mérito, não há justiça, não há glória em nós própria. É só pecado. Mas quando nós chegarmos diante do Pai e ele sentir o cheiro de Cristo, se ele sentir as roupas de Cristo em nós, nós seremos aceitos pelo mérito de Cristo, pela glória de Cristo. E quem coloca essas roupas em nós, no caso foi a mãe de Jacó que colocou.
representando o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca a roupa de Cristo em nós, para que um dia possamos ser aceitos pelo Pai, salvos e perdoados pelo mérito de Cristo. Então, quando nós vamos ver sobre o Espírito Santo na Bíblia, como Jesus ensinou, como que ele fez, como que ele nos ensinou que nós devemos fazer para ser cheios do Espírito Santo também. Qual o exemplo que ele nos deu? E vamos lá, a primeira coisa quando Jesus foi começar o ministério ou nos ensinar o exemplo que nós deveríamos seguir passo a passo do que ele faria a partir dali, a primeira coisa foi o batismo. Então ele foi batizado em imersão de águas, ok? Não adianta jogar um copinho na cabeça. Claro que existem exceções, às vezes a pessoa está muito doente, com uma doença terminal, num hospital, então existem exceções, ok? Mas o normal, o natural, todo aquele que crer em Jesus Cristo como seu Deus, seu Senhor e Salvador da sua vida, ok? Todo aquele que confessar que Jesus Cristo vem em carne, será salvo, a Bíblia diz. Mas não Jesus Cristo homem, não Jesus Cristo profeta, não Jesus Cristo ser iluminado, não Jesus Cristo governador da galáxia, não Jesus Cristo exemplo humano, Jesus Deus. Se todo aquele que crê que Deus veio à terra, confessá-lo como seu Deus, seu Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Ok? Então, quando você crê, você reconhece, você entende isso. Você é batizado em imersão de águas, completamente, a água te cobre completamente. É uma confissão pública sua de fé, que você creu realmente, de fato. Você confessa aos homens e a Deus, tá? Depois que Jesus é batizado, o Espírito Santo vem, leva ele ao deserto, ok? Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Muitas das vezes não é o diabo que nos leva para o deserto. O deserto é um lugar de isolamento, o deserto é um lugar de reflexão, o deserto é um lugar para você refletir, aprender, amadurecer e vencer e lutar com o mal para poder vencer o mal, vencer o diabo, ok? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, não foi o diabo, foi Deus que levou Jesus ao deserto, ok? Então talvez você esteja passando um deserto na sua vida e você está achando que é o diabo que está fazendo. Você está achando que é o mal na sua vida, não. O deserto, quando Deus nos leva para o deserto, é uma fase de reflexão, amadurecimento, mentalidade transformada. Por quê? Porque Deus ele quer que você saia do Egito para ir para a Terra Prometida. Por isso você passa para o deserto. Mas a decisão de chegar na Terra Prometida é sua. Se você se humilhar, se você procurar aprender, se você buscar o Senhor, não reclamando, não questionando, não achando que Ele está errado ou está sendo injusto. Se você se humilhar, se entregar, de fato, mudar sua mente, reconhecer os seus erros, perdoar, pedir perdão, aí você alcança. Porque se você ficar reclamando aqui, ó, o povo morreu no deserto, o povo do Egito não conseguiu chegar na Terra Prometida, eles morreram lá no meio. Porque reclamaram, porque queriam voltar para trás. Então o deserto é um lugar que Deus nos leva, Deus leva todos ao deserto, pessoalmente, para um momento de transformação, renovação de mente, amadurecimento, ok? Então o Espírito Santo leva Jesus ao deserto e a Bíblia diz que Jesus, olha só, o homem no Éden, Adão, ele era perfeito, ok? Ele andava com Deus, Deus estava nele, ele estava em Deus. Era o maior exemplo de reino do céu na terra, do que é um lugar perfeito, né? E
o pecado entrou através do quê? Ok? Pense nisso. O pecado que separou o homem de Deus foi comida. Comida. Foi através de uma comida que o homem foi separado de Deus. E para Jesus vencer o diabo e ser cheio do Espírito Santo, adivinhe, ele ficou 40 dias sem comida. E depois de ficar 40 dias sem comida, ele venceu o diabo e foi cheio do Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos aí? Nós, como eu já falei no início, nos preocupamos com o Pai, com o Filho, mas a gente ignora o Espírito Santo. Porque para você ser cheio, para você crer que você realmente crê em Jesus, é o batismo, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, né? Indo na igreja, adorando a Ele, ao Pai, ao Filho. Mas a maneira bíblica que Jesus nos ensinou que nós devemos fazer para ser cheios do Espírito Santo, para nós agradarmos ao Espírito Santo, para nós deixarmos o Espírito Santo crescer em nós, de fato, é comida. Jejum. Jejum, comida. Sem comida, com comida. Jejum é sem comer, só na água. Comida. Então, comida, o pecado entra. Jejum, sem comida, o Espírito Santo cresce. Uma coisa é uma balança. Se você faz mais de um lado, o outro abaixa. Se você aumenta o outro lado, o outro lado abaixa. É uma coisa simples de entender. E foi isso que Deus me falou. Falou, filha, o Espírito Santo, ele cresce através de jejum. Esse é o meio, esse é o método que ele próprio nos ensinou através de Cristo. Porque Jesus foi cheio do Espírito Santo e venceu o diabo 40 dias sem comida. É assim? Esse é o método que o Espírito Santo gosta. Esse é o método de você agradar o Espírito Santo e ser cheio dele. Então o Senhor me falou exatamente isso. Ei, não são vocês que estão esperando eu fazer obra. Sou eu que estou esperando vocês deixar. Mas o poder para fazer as obras é pelo Espírito Santo. É Ele que executa o poder de Deus. E é o Espírito Santo que está aí na Terra nesse momento. Para vocês querem realmente a obra, o milagre, a cura, a transformação, você só precisa deixar ele crescer em você. Só que para crescer em você não é falar. Vem, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo. É jejum. É jejum. E aí, o Senhor me mostrou assim. Eu estava caminhando esses dias e durante a minha caminhada, é um momento de adoração assim que eu faço de manhã, é incrível. Que eu coloco o fone no ouvido e eu vou cantando louvores, eu vou escutando louvores e meditando e olhando a paisagem, a natureza. E é um momento assim de reflexão, de meditação, assim, né? De adoração ao Senhor, né? Aquele momento pessoal. E eu estava caminhando num parque que tem aqui próximo da minha casa. E o Senhor começou a trazer assim na minha mente. O povo do deserto, eles queriam sair daquela escravidão. Eles queriam alcançar a terra prometida. Quando Moisés falou isso para eles, olha, eu vim libertar vocês. Eles quiseram. A gente quer, nós queremos sim. Beleza.
E quando eles saem de lá, Deus leva eles para o deserto, e o tempo que eles iam ficar para chegar na Terra Prometida era 40 dias no deserto. Exatamente como Jesus fez, 40 dias em jejum. Eu creio que o plano de Deus era eles ficarem 40 dias em jejum também. Só que eles começaram a reclamar e pedir comida. O fato deles pedirem comida, eles estavam desistindo, eles estavam reclamando. Eles estavam rejeitando o processo. O processo. Porque a promessa, a terra prometida, que hoje para nós seria o reino de Deus, não apenas lá no céu, não apenas um reino depois que a gente morrer, mas Jesus fala, o reino é chegado, o reino já está aqui entre vocês. É intimidade com Deus, é comunhão, é acesso ao Espírito Santo, é vida, de fato, com Cristo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É nós adorarmos a Ele, não apenas lá no céu um dia que nós morrermos, mas adorarmos já aqui na terra, adorarmos em vida, adorarmos com a nossa vida. Não porque nós queremos algo, mas porque Ele merece. Ele merece glória, honra, adoração e exaltação. Mas não apenas nós fazermos isso lá no céu, já aqui na terra. Porque Ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Então, quando eles começam a reclamar e falar, nós queremos comida, Deus vai se irando com isso. Tem uma hora que Deus fala, olha, eu vou destruir esse povo todo, Moisés. E Moisés intercede e fala, não, Senhor, né? Permita que eles cheguem. E no final, eles morrem no processo. Eles morrem lá no meio do deserto. Eles não alcançam a promessa. Eles não alcançam a terra prometida. Eles não alcançam. Só Josué e Caleb entrou. E essa revelação, o Espírito Santo é algo tão sagrado, é tão importante, que Deus me fez entender exatamente isso. É uma balança igual, de lados iguais. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É jejum. Para Jesus, você é batizado, é você ir na igreja, é você ler a Bíblia, né? Para o Pai, é você crer em Jesus. Então, cada um tem um método, uma maneira que você prova, que você demonstra o seu amor por eles, que você realmente crê. Mas o Espírito Santo, o meio pelo qual você prova, não de falar, mas de fato você prova a Ele que você deseja pelo Espírito Santo, que você o ama, é jejum. Então, quanto mais jejum você está aqui, ó, você tem uma natureza humana e uma natureza divina, que é onde o Espírito Santo está, e aqui onde sua carnalidade está, os pecados e tudo mais. Quando você faz o jejum, você automaticamente está tendo frutos do Espírito. Porque quando você faz jejum, você vai ter paciência, longanimidade, perseverança e domínio próprio. Os frutos do Espírito, que é o que a Bíblia diz que você realmente prova um cristão, não pelos dons que ele tem, não pelo que ele fala, mas pelos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, quando você está em jejum, você fica manso, humilde.
O seu ego, ele abaixa num nível tão grande que você tá tão esmagado, você tá tão humilhado, você tá tão esmagado, essa é a palavra, com tanta fome, que você não consegue nem ter tempo de pensar em ter raiva em ninguém. Porque essa luta de lutar contra você mesmo, contra o seu estômago, e tem uma parte na Bíblia que está escrito assim, o Deus deles é o estômago. Quando você faz jejum, você está tão esmagado que você não tem tempo de brigar você fica paciente, você fica longânimo, você fica com domínio próprio, você sabe, os frutos do Espírito começam a crescer em você de uma maneira tão incrível. E aí essa carnalidade, vai lá embaixo. E quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais próximo do poder de Deus você está. Da presença, porque o azeite na lâmpada é o Espírito Santo. A presença, a conexão que nos conecta hoje com o céu e a terra é pelo Espírito Santo. Porque primeiro nós cremos em Deus, o Pai, pelo mérito de Cristo, mas essa ligação é feita através do Espírito. Ok? Esse Wi-Fi, essa rede de Wi-Fi que nos conecta, é o Espírito Santo que permite, que nos liga a esse acesso. Ok? Não é uma competição. Um separado do outro, um competindo com o outro, o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não. Os três três pessoas, uma unidade. Eles atuam em conjunto. Então, quanto mais jejum você faz, mais você deixa o Espírito Santo crescer em você. Mais ele cresce. E você diminui. Como Paulo fala, que eu morra e Cristo vive em mim. O Espírito Santo é chamado do Espírito de Cristo em nós. Então você quer de fato provar que você ama ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Porque nós estamos rejeitando o Espírito Santo a cada refeição, a cada comida. E para piorar a informação, Deus me fez entender de uma forma clara e objetiva. Nós temos uma casa física, natural. Imagina que nós chamamos alguém para vir morar na nossa casa. E esse alguém é alguém importante, ok? É alguém importante. A primeira coisa que nós fazemos, se nós sabemos que essa pessoa vai vir na nossa casa, é limpar a casa. Então nós tiramos pó dos móveis, limpamos dentro da geladeira, dentro dos armários. Fazemos uma faxina, tiramos aquelas manchas da parede. Além da limpeza normal que nós já fazemos no nosso dia a dia, nós fazemos uma limpeza a mais. Para limpar a mais do normal. Porque é alguém muito importante que vai vir na nossa casa. Ok? E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele escolheu uma casa para morar. E essa casa é o nosso corpo. Só que se você chamar um famoso para ir na sua casa e você jogar lixo lá, e você pegar um balde de lixo e jogar lá dentro, cheio de barata, cheio de verme, cheio de parasita, cheio de inseto, ele vai gostar de lá? Ele vai ficar feliz com aquele lugar? Não, né? E isso é um humano pecador como você. Agora você imagina Deus, santo, 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 3 vezes santo. Então, para realmente ele crescer em nós, por que o jejum é tão incrível e tão necessário e importante na nossa vida? Porque para de fato ele crescer em nós, nós chamamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
E sabe o que nós fazemos? Nós somos tão hipócritas, egoístas, que nós falamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E nós jogamos lixo na casa dele. Nós jogamos lixo, nós jogamos sujeira. Como? Existem várias maneiras de você sujar o seu corpo. Então, maneiras como ego, inveja, raiva, ódio, isso tudo suja. Você tem que liberar perdão. Você tem que procurar limpar seu coração. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o que você ouve, existem 5 acessos para a nossa alma, para nossas emoções, para nossa mente. Tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, quando você escuta uma música, aquilo te induz, aquela frequência da música te induz a algo, te induz a beber, te induz ao sexo, te induz a algo que às vezes no seu natural você está de boa. Mas você começa a escutar aquela música, pronto, já dá vontade de beber uma cerveja. Já dá vontade de fazer sexo. Já dá vontade de... Entendeu? E do mesmo jeito, quando você escuta um louvor, um hino, aquilo te dá vontade das coisas do céu. Então Deus, Ele me ensinou muitos anos atrás, santidade não é falar, é fazer. Ser cristão não é da boca para fora, é atitude. Você consegue enganar os homens, as pessoas da sua igreja, você consegue enganar todo mundo, mas os demônios não. O mundo espiritual você não engana. Não, esse você não engana. Eles sabem exatamente o que você faz no secreto. Porque para os outros é fácil a gente mostrar para os outros santidade. Mas no secreto é que você realmente prova se você é cristão. Quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Então, música, filme, o que você está assistindo? O que está entrando pelos seus olhos? Isso te influencia. Quando nós assistimos um filme de terror, isso nos traz medo. Isso nos traz... É como se nós abríssemos uma porta espiritual. Por onde os demônios eles entram, eles têm acesso. Você está abrindo a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos para demônios. Feche essas portas, em nome de Jesus Cristo. Quando você assiste um filme de magia, um filme que tem algo de bruxaria, de magia, você está, e você gosta, você está espiritualmente concordando com aquilo. Filhinhos, renovai a vossa mente. Ser cristão não é falar, ser cristão é vida. Vida com Cristo. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Analise, cada um se analise. Eu não estou aqui para falar, esse filme é errado, esse filme é certo. Não. Paulo ele diz assim, olha, saiam do leite, da mamadeira e vão para um alimento sólido. Um alimento sólido. Oração, orar, mas não é orar em grupo. É você fechar a porta do seu quarto e você botar a sua testa no chão e orar. Quanto tempo? Até você sentir a presença de Deus. Se você conseguir em meia hora, ótimo. Se você conseguir em 10 minutos, ótimo. Se você conseguir em 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não sentir a tua presença. Eu só saio daqui quando eu falar em línguas, quando eu sentir a tua presença. Fecha a porta do teu quarto e vai falar com teu pai em secreto. É intimidade. Jesus não vem buscar os amigos.
Jesus não vem buscar os conhecidos. Jesus vem buscar uma noiva. O que é uma noiva? Uma noiva, ela tem intimidade com o noivo. Ela é a única que beija ele, que se delicia nele, que se amam de uma maneira que ninguém mais faz. O pai, a mãe, os amigos, o tio, a tia, o primo, ninguém mais faz. É só a noiva. Porque ela deseja se casar com ele e ter mais intimidade. Para chegar numa intimidade sexual, numa intimidade de marido e mulher. É esse prazer que nós precisamos ter como cristão. Não de maneira sexual, não de maneira física, humana, mas um prazer de estar com seu pai, com seu amor, com seu amado. Porque ele é o que preenche o seu coração, é ele que preenche a sua vida. Não pelo que ele pode fazer, não é orar pelo pedindo, é orar por quem ele é, porque você ama. Porque você entendeu que você é noiva. Você quer relacionamento e intimidade com ele. Isso, intimidade você não alcança na igreja. Intimidade você não alcança em grupo. Intimidade é no secreto. Jesus vem buscar uma noiva. Jesus vem buscar uma noiva. Não é amigos. Não é conhecidos, mas é uma noiva. Então, tato, olfato, paladar, visão, audição. O que você vê, o que entra pelos seus olhos, é o que? Pornografia, filme, série. Troca isso por ler Bíblia. Troca isso. O que você está vendo pelas coisas do céu. O que você está ouvindo? Música? Troca isso por um louvor, troca isso por um hino. Mas não é só lá na igreja, gente. É vida, vida. É 24 horas. É o tempo todo. Você prova o seu amor. Não é um momento. É igual uma pessoa que resolve virar musculosa e fazer aquelas competições com aquelas pessoas musculosas de biquíni, de cueca, sabe? Bem definido. Não é uma refeição. Se ela comer uma comida saudável um dia, ela vai alcançar aquele objetivo. Não. É uma vida de posicionamento na alimentação, nos suplementos que ela vai tomar, na musculação, para ela conseguir aquele objetivo. É uma vida. A mentalidade dela precisa ser renovada, porque a partir do momento que ela começar a buscar por aquele resultado, ela vai começar a agir para aquilo, para que aquilo aconteça. É a mesma coisa. Ser cristão é isso. É você mudar a sua mente e começar a viver o que eu devo comer, o que eu devo vestir, o que eu devo fazer, mas não de maneira religiosa. Porque a religião, ela te ensina usos e costumes, ela te ensina doutrinas humanas. Não é isso. Busque de fato o que Deus quer. Perdoe teu irmão. Libere perdão. Seja honesto. Se você está devendo, pague. Não fale mal dos outros. Se afaste de pessoas que falem mal dos outros. Se afaste. Tente ajudar elas e mostrar para elas que não pode fazer isso. Mas se elas não quiserem mudança, afaste-se você. Não participe mais. Porque falar mal dos outros é abominação para Deus. Colocar irmãos entre irmãos. Deus abomina isso, gente. Deus abomina isso.
músicas, tudo aquilo que... Amigos que te levam, vamos para um barzinho, vamos para balada, vamos pegar mais um. Não, se afaste de tudo aquilo que te faz pecar, que te separa de Deus. E coloque coisas na sua vida que te aproxime dele. É um hino, troque, se você não consegue ficar sem assistir filme, troque por coisas bíblicas. Tem aquela série The Chosen, é maravilhosa. Tem filmes da Bíblia, tem novelas bíblicas. Troque por isso, por coisas que aumente a sua fé. Tem milhares de pregações na internet de pastores que você assiste e aquilo renova a sua mente, aquilo te edifica espiritualmente e te faz ter um desejo de orar mais, de buscar mais, de conhecer mais da Bíblia. Se alimente o seu ouvido, os seus olhos, a sua mente, o seu coração de coisas que te aproximam de Deus e não que te afastem dele. E o que você cheira, então se você usa droga, se afaste disso. Tato, o que você pega, o que você faz. Peça ajuda de Deus, se livre da pornografia, se livre do sexo ilícito. Peça ajuda, se entregue ao Espírito Santo. Ele pode, ele vai te ajudar. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não apenas de falar. Falar, tem muita gente falando. Mas intimidade é no secreto, intimidade é quando ninguém está vendo. Isso, de fato, é o nosso objetivo, o objetivo do cristão. Não é você chegar num pódio para ser aplaudido pelos humanos e os humanos olharem para você e falar assim: uau, que incrível, que crentona, que crentão. Os nossos maiores exemplos bíblicos não alcançaram isso. Jesus Cristo estava naquela cruz pelado, nu. Vocês têm ideia do que é isso? Humilhado, o ápice do que ele conquistou em mérito, em justiça. O propósito dele estava numa proporção de humilhação enorme. Ele estava sendo humilhado, chicoteado, zombado. E os discípulos, e abandonados, só João estava ali. Os discípulos abandonaram ele naquele momento. Paulo morreu sozinho, cortaram a cabeça dele. Sozinho, ele estava tão sozinho que ele manda uma carta lá pedindo uma blusa de frio lá, uma capa. Que ele estava passando frio e ninguém ia visitar ele. Então os nossos maiores exemplos bíblicos não chegaram ao pódio humano, de glória humana. Uau, eu sou demais. Sou muito crente, meu Deus. Não, gente, acorda, igreja, desperta, igreja. Se você é cristão, pelo amor de Deus, renova a sua mente. Sabe qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tipo um Jó. É Deus, não é os homens olharem para nós e nos gloriar e nos dar um troféu. É Deus olhar para o diabo e falar: você viu meu servo Jó? Ele me ama. Ele me ama. Esse é o nosso objetivo. É os demônios olharem para nós. É os anjos olharem para nós. É Deus olhar para nós e falar: você viu aquela minha filha, o meu filho? Ele me ama. De fato, ele me ama. E o que eu aprendi desde o início, que Deus começou a me mostrar tudo isso, esse caminho estreito, Deus não vai alimentando o seu ego para que você receba aplauso e te coloque num pódio, não. Deus tem tanta misericórdia de nós e amor, que para que Ele consiga nos aperfeiçoar, Ele vai colocando pessoas do nosso lado, na nossa família, os nossos, da nossa casa, tá? Não é de fora, não.
Porque os de fora, se a gente recebe uma pedrada de fora, não dói muito. A gente ignora. Mas as pedradas mais doloridas são as de dentro de casa. Porque essas têm o poder de realmente nos ferir. E Deus, por nos amar, Ele coloca, ele permite que as pessoas de dentro da nossa casa nos taquem pedrada. Nos taquem pedrada. Para que nisso Ele vai esmagando o nosso ego, nosso orgulho. Para que a gente não se ache, eu sou muito crente. Não. Ele vai fazendo assim, ei, do mesmo nível que eu preciso te amadurecer espiritualmente, esse nível requer caridade, amor ao próximo, perdão. É você olhar para os seus inimigos, para quem está te tacando pedrada, para todos. Para quem mais está falando mal, te julgando e te criticando. E geralmente esses são os que a gente mais ama. Geralmente são esses que mais conseguem nos ferir. E você olhar e falar assim, Pai, perdoa eles. Eu perdoo eles. Eu libero perdão. E eu escolho amá-los. Amá-los. E ajudá-los. E lavar os pés deles. E honrá-los. Mesmo recebendo pedrada. Porque eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E um dos maiores segredos para isso é não reclamar no meio do deserto. É não questionar. Mas é você se humilhar, se entregar e reconhecer que o seu mérito é Cristo, a sua glória é Cristo, a sua justiça é Cristo. É tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele louvor, a ele adoração. Ele é digno, ele é santo. Então meu conselho é para que você busque ao Senhor. Faça jejum. Faça jejum. Pesquise. E se tudo que eu falei até aqui agora, você concordou 1%, e se você viu um fundo de verdade em tudo que eu falei aqui agora, pesquise sobre parasitas e demônios. Vermes, parasitas e demônios. Pesquise sobre isso na internet. Eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem um vídeo que eu fale sobre isso. Esse é um dos assuntos mais incríveis que Deus me mostrou até agora. Que quando Deus fala assim, quando Deus revela para Paulo e Paulo escreve assim, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? E qual que é o ápice de uma região celestial? Qual que é o lugar mais sagrado que possa existir? É onde Deus está, porque Ele é o ápice da santidade, né? De tudo que é celestial. E esse lugar Deus escolheu para habitar é o nosso corpo. E nós achamos muitas das vezes que os demônios, as potestades e os principados estão fora. E sim, tem alguns que estão. Tem demônios fora, como se fossem fantasmas voando. Tem sim, né? Mas existe. A nossa luta não é fora. A nossa luta não é com a carne. Como se dizendo assim, não é com as outras pessoas.
A nossa luta não é contra os outros humanos, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Essas hostes espirituais malignas estão dentro de nós, que é a casa de Deus. O lugar celestial é onde o Espírito Santo resolveu habitar. É dentro de nós. Porque, pensa comigo, quando você ouve os demônios falar para você assim, Deus não te ama, você não vai conseguir, você é fracassado, você é derrotado, desiste, não faz isso não. Quando você ouve pensamentos de ódio, de raiva, esses pensamentos estão fora de você ou estão dentro de você? Pensa nisso. Então, eu quero que vocês pesquisem, se vocês quiserem um vídeo completo sobre esse assunto. Isso de fato transformou a minha vida, gente. Eu nunca vi ninguém falando assim, eu já estudei muito sobre isso, busquei muito sobre isso, mas eu nunca encontrei ninguém que conseguiu explicar 100% e eu tô vindo numa muita oração sobre esse assunto faz tempo já. E estudo sobre isso. Estudando e orando e buscando e jejuando para que Deus me mostre sobre esse assunto. Então, se vocês querem um estudo sobre isso, comente aqui embaixo. Eu quero. Que eu vou saber. Ok? Mas pesquisem, já tem vídeos aí na internet que fala demônios e parasitas, vermes e o inferno, parasitas e o inferno. Pesquise sobre esses assuntos assim, que vocês vão se surpreender. É algo incrível e perigoso, só que oculto. Ó, é uma das maiores armas do diabo que eu descobri, que ninguém sabe, assim, não é falado, é escondido, é algo que é impedido de ser revelado, porque se você descobre como começar a matar os demônios dentro de você, de fato, além da parte espiritual, porque a gente espiritualiza muito, né? A gente olha a Bíblia e tudo de forma espiritual demais, tipo não. Tem a forma espiritual, tem a forma alma e tem a forma física. Corpo, alma e espírito estão ligados. A nossa maior missão aqui na Terra é retornar ao Éden. É retornar ao reino, como era no Éden. E é uma coisa alinhada. O nosso espírito é onde o Espírito Santo quer habitar. É onde ele habita. Então tem que estar limpo. Quando Jesus fala assim, bem-aventurados pobres de espírito, é porque se você estiver invocando espíritos, espírito de ancestrais, espíritos iluminados, espíritos de anjos, espíritos iluminados, o espírito que você quiser. Se você estiver invocando espíritos, isso é muito ruim. Porque Jesus fala, bem-aventurados pobres de espírito. O que é pobre? É pouco. Então, nós precisamos ter apenas um espírito, buscar por um espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, a parte espírito que nós temos, ela tem que ser dominada pelo Espírito Santo. Isso acontece através do jejum. Não tem outro jeito, gente. Você pode ficar orando 24 horas, não dá. E aí, quando você faz jejum, o Espírito Santo cresce. Mas automaticamente, quando você come, o Espírito Santo abaixa. Ah, não, mas não é desse jeito. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia é não ser hipócrita e achar da maneira que eu acho. Mas nós precisamos ter humildade para confessar e aprender da maneira que a Bíblia diz. E o nosso maior exemplo é
Cristo Jesus. E a maneira que prova que ele foi cheio do Espírito Santo é sem comida. Quando nós comemos, a gente está falando assim, quando a gente quer o Espírito Santo, se para você querer o Espírito Santo e para você o Espírito Santo crescer em você é jejum, automaticamente na mesma balança, quando você fala assim, eu quero comer, você está dizendo ao Espírito Santo, ei, eu não quero você tanto assim. Eu quero mais a comida, eu quero satisfazer mais o meu desejo, eu quero ser Deus, eu quero estar feliz, eu quero o meu prazer, a minha vontade aqui na terra como no céu. Aí a Bíblia vem e diz, o Deus deles é o estômago. E nisso daqui está um pecado que vai condenar muita gente, escondido, sutil, ninguém fala, glutonaria. Glutonaria não é apenas comer muito. Glutonaria é satisfazer o seu desejo. Porque quando você coloca uma Coca-Cola, uma pizza, um açúcar no seu corpo, você está sujando de lixo. Você está sujando de lixo. Você sabe que aquilo destrói o seu corpo. E você está sujando de lixo. Você está contaminando pelo seu livre-arbítrio a casa de Deus, a casa do Espírito Santo. Que o seu dever e o nosso dever deveria ser limpar. Essa é a nossa maior missão aqui na Terra. Construir um templo para Deus. Construir uma casa para Deus. Restaurar os muros, igual Neemias fez. Todo o Antigo Testamento falava muito do templo. Porque o templo era onde Deus estava. Era onde a Arca da Aliança estava. Então, durante muitos anos, muita gente se preocupou com o templo. Era o templo, o centro ali. E agora, para nós não é mais o templo lá de Jerusalém físico, mas é o nosso corpo. E a nossa missão é essa, construir um templo, limpar o templo. Só que o templo não é construído por nós. Nós já nascemos com esse templo construído. Nem isso não é mérito nosso, não é glória nossa. A nossa missão é apenas limpar ele, deixar ele limpo, cuidar, zelar desse templo. Para que, por temor a Deus, por amor a Deus, pelo que Ele deseja, por quem Ele é cuidar desse templo, da sua casa, não colocar lixo, não colocar Coca-Cola, não colocar açúcar, não colocar farinha, glúten. Adão, coma de todas as frutas. Eu já fiz o teste, gente. Se você comer, por exemplo, muita melancia, muitas frutas, você continua em comunhão. Talvez você não consiga fazer um jejum de 40 dias só na água. Coma fruta, então. Porque você pode comer bastante fruta e aquilo não rouba a sua comunhão. É impressionante, eu já fiz o teste. Mas quando a gente come carboidrato, quando a gente come porcarias, aquilo dá uma vontade das coisas da carne. Aquilo te leva a uma preguiça, uma falta de ânimo, uma vontade de falar mal dos outros. Aquilo te leva a dar uma vontade de deitar no sofá e assistir Netflix. Aquilo te dá uma vontade de satisfazer a sua carne. E quando você começa a fazer jejum, começa um jejum de Daniel. Hoje em dia, há muitos meses, eu sou adepta do jejum de Daniel, não apenas 21 dias, mas cada vez mais que eu oro e Deus fala comigo, principalmente sobre o Espírito Santo, Ele me traz essa consciência de santidade na comida. Perfeitos a gente nunca vai conseguir ser, porque nós é trapo de imundícia.
Só seremos aceitos pelo mérito de Cristo, pela roupa de Cristo em nós. Mas a nossa missão básica na terra é cuidar desse corpo, desse templo, zelar da casa do Senhor. É zelo pela casa do Senhor. Sabe? Por Ele, porque Ele merece, Ele é digno. Então hoje em dia eu só como frutas e legumes e verdura e é impressionante quando a gente come isso. O seu humor melhora, a sua disposição melhora, a sua alegria melhora. A sua comunhão aumenta, a sua ligação com o Senhor, fica mais fácil de você orar. Fica mais fácil de você... Parece que você quer mais as coisas do céu. Você perde o desejo tanto das coisas carnais. Eu não estou falando aqui que é fácil, porque eu só consegui isso depois de muita oração, muito choro na presença de Deus, porque Deus, Ele está procurando realmente os verdadeiros adoradores. Não é da boca para fora, mas aqueles que realmente desejam por Ele. Isso não é falar, é fazer, é atitude. Então, nosso objetivo é voltar como no Éden, como no reino, essa ligação com Deus, deixar que o Espírito Santo cresça em nós. E a maneira que o Espírito Santo cresce em nós é o jejum. Nós precisamos ser revestidos das armaduras, dos frutos do Espírito, e os frutos do Espírito, ele está ligado diretamente com o Espírito Santo, com o jejum. Porque essa é a maneira bíblica que você realmente prova que você quer o Espírito Santo, que você ama Ele, que você deseja pela presença dEle. É assim. Só que nesse processo você não vai ter apoio, nesse processo você não vai receber pódio, nesse processo você vai ser humilhado, vão tacar pedras em você. E Deus vai te ensinar a olhar para o seu próximo e amar ele e perdoar ele. Esse é o objetivo. Não é glória humana. A sua glória, a sua recompensa está lá no céu. Não é aqui. Aqui é você entender que a sua missão é voltar como era no início. E olha que interessante, quando o homem estava no Éden, corpo, alma e espírito, e o pai falou assim, e Deus falou assim, Adão, se você comer, porque o pecado entrou através de comida, gente, você vai morrer. E isso separou o homem de Deus. E de fato Adão morreu, mas ele não morreu na carne e ele não morreu na alma, ele morreu no espírito. O que saiu de fato de Adão foi o Espírito Santo, porque o que nos conecta com Deus é o Espírito Santo. O Jesus é o meio pelo qual isso acontece, que nos permite esse acesso. Mas a conexão do Wi-Fi é o Espírito Santo quem faz. E naquele momento, o Espírito Santo morre em Adão. Sai de Adão. Adão não tem mais o Espírito Santo. E Jesus fala assim, é necessário nascer da água e do Espírito. O batismo é o primeiro passo para o seu novo nascimento. Mas o segundo é o batismo, é quando você recebe línguas, ok? Paulo, quando ele chega em um lugar e ele pergunta, vocês já falam em línguas? Vocês já receberam o Espírito Santo? Porque as pessoas na Bíblia que provam que receberam o Espírito Santo era falando em línguas, ok? Mas não é... Tem algumas pessoas que defendem assim, era línguas em inglês, em japonês, ok? Mas eles não estudaram para isso. Entendam. Eles receberam.
Então, se você defende essa teologia, ok. Por exemplo, eu tenho diversidade de línguas. Eu começo a falar em línguas, o Espírito Santo, quanto mais eu me entrego à presença dele, ele vai trocando as minhas línguas. Porque isso edifica o nosso próprio espírito. É para uma edificação pessoal. É como se o Espírito Santo te colocasse na tomada e te ficasse carregando como bateria de celular. Edifica o seu espírito. Quem não fala em línguas nunca vai entender isso. Porque não é algo humano, é algo divino. Só que tem pessoas religiosas que defendem que as línguas eram línguas de outras línguas, tipo japonês, inglês, ok. Você já recebeu? Você já recebeu, então? Se você fala português, você já recebeu sem estudar. Não vale estudar. Ninguém estudou na Bíblia lá para receber uma língua nova. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como fogo, como labaredas de fogo. E eles começaram a falar novas línguas. Sem estudar japonês, se você defende isso. Se você sem estudar inglês, espanhol. Se você defende que essas línguas eram de outros países, então eu desafio você. Você já fala? Porque você precisa falar. Essa é a maneira bíblica que prova que você recebeu o fogo do Espírito Santo. Línguas. E quando Paulo fala, vocês, né, já receberam o Espírito Santo? Não, a gente nem recebeu. Ué, mas o que vocês foram batizados então? Nós fomos batizados no batismo de João. Paulo vai lá, batiza todo mundo de novo. Dizendo assim, se vocês não receberam o Espírito Santo ainda, vamos rebatizar aqui no negócio. Porque vocês precisam do Espírito Santo. E aí, quando eles foram batizados, adivinha? Eles falaram em línguas. Quando Pedro vai lá na casa de Cornélio e batiza, e eles começaram a falar em línguas. Então, não acredite em teologias, não acredite na sua igreja, não acredite em religião, não acredite em religiosidade. Leia você a Bíblia. Ore. O acesso já foi rasgado. É muito importante nós fazermos parte de uma igreja, sim, para estarmos reunidos entre irmãos, sim, mas o acesso já foi rasgado. O acesso já foi liberado. Você já tem conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala isso, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário falar em línguas, porque quando você recebe o Espírito Santo, Adão, corpo, alma e espírito vivos. O pecado entra, o espírito morre, fica mortificado. Agora, quando nós recebemos o Espírito Santo, o nosso espírito é vivificado, ressuscitado novamente. Ele é vivificado. Foi morto em Adão. E agora o Espírito Santo vem e vive ele de novo. E agora nós não somos mais humanos normais. Agora, a partir do momento que o nosso espírito renasce, é vivo de novo, a Bíblia diz que agora nós somos adotados ao Pai pelo mérito do Filho. Agora nós somos filhos de Deus. Mas filho de Deus não é, eu creio em Deus, então eu sou filho. Não é assim. Só é filho quem recebeu o selo, o carimbo, que é o Espírito Santo. Então, se você é um alerta, às vezes você está na igreja faz 500 anos, às vezes o seu pastor, o seu cooperador, a pessoa, o líder religioso que você segue diz que não precisa falar em línguas. Ore a Deus, busque a Ele. Muitas das vezes eu ajoelhei com a testa no chão aqui nesse quintal. E eu orei assim, eu falei, Deus, eu não quero mais ser enganada. Eu não quero mais viver de forma religiosa. Chega, chega. Eu quero te conhecer de verdade. O Senhor existe, eu sei que existe. Jesus já se sacrificou.
Me ajuda, Senhor. Abre a minha mente. Me permite chegar mais perto. Para que isso aconteça, Deus, como eu falei, Deus não vai colocando você num pódio e você vai recebendo glória e as pessoas vão te chamando de mais crente. Uau, como ela tá super crente. Não, 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 é o caminho inverso. Deus fala assim, você quer chegar mais perto? Sabe como que é que faz? Ó, Deus vai te quebrando. Deus vai te humilhando. Deus vai fazendo você baixar até você se prostrar aos pés dele. E nesse meio termo as pessoas vão estar te tacando pedrada. E você se humilhando, e se ajoelhando e se prostrando aos pés dele. E as pessoas te tacando pedrada, e você perdoando, e você amando, e Deus te ensinando, ele quebrando seu ego, seu orgulho, sua soberba, sua avareza, sua inveja. Porque o maior é o que serve. O maior é o que ajuda, é o que perdoa mais, é o que ama mais. Não é fácil esse caminho, é um caminho estreito. Mas o nosso mestre já nos ensinou como. E a nossa missão é essa, é alcançar isso. É Deus olhar para nós e falar, você viu a minha serva, o meu servo? Ele realmente me ama. Não é as pessoas falarem isso. É Deus falar isso de você. Porque é muito fácil ser crente para os outros. É muito fácil usar um cabelão, uma roupa, ter uma aparência, um terno. É muito fácil fazer isso, enganar as pessoas. Mas eu quero ver você enganar demônios. Eu quero ver você enganar o mundo espiritual. Eu quero ver você enganar o seu estômago. A luta, ó, é contra o seu ego, o seu orgulho, sua soberba, sua inveja, a sua vontade de brigar e você perdoar e você pedir perdão. Você vai perceber que o verdadeiro mal está aqui dentro, ó. Está dentro de nós, está dentro do nosso estômago, uma vontade louca de comer. A gente não quer as coisas do céu. A nossa carne quer as coisas da carne, mas o Espírito quer as coisas do Espírito. Santidade. Não dá para você querer ter santidade e beber um golinho de veneno. Ah, não, eu quero me santificar, mas eu vou assistir só vou escutar só uma musiquinha, vou beber só uma cervejinha aqui, ó. Só uma. Não dá para você tomar um gole de veneno. Se você tomar um gole, você já tomou. Porque o caminho é sim e não. É céu e inferno. Não tem meio. Só tem um lado ou outro. Então, se você decidiu tomar um golinho, você decidiu tomar. A decisão foi sua. Ninguém te obrigou. Agora, busque sobre parasitas e demônios, porque você vai perceber que existe esses seres escondidos dentro de você que eles atiçam esses desejos dentro de você. Quando você descobrir isso, é incrível. Só quem quer descobrir isso, comente aqui, eu quero. Que é um assunto bem complexo. Quando você entende, sua mente faz assim, ó, puf, claro! Fica fácil, você aprende as armas para lidar com esse tipo de demônio. Sabe? Mas é um vídeo que vai ser bem difícil eu fazer, então eu só realmente vou fazer se tiver muito comentário, muito like, muito... Eu tô começando esse canal agora, porque Deus já vem falando muito comigo, muita coisa. Não porque eu sou privilegiada, eu sou iluminada, eu sou crentona, não, 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 não. Eu sou a mais pecadora de todo o planeta Terra. Em mim não há mérito algum, justiça, nada. Em mim só há trapos de imundícia, ok? Tudo que vocês verem em mim de ruim é verdade, sou eu. É minha natureza caída, pecaminosa, horrível. Mas qualquer coisa boa que vocês verem em mim
0,5%, 1% de qualquer coisa que vocês verem em mim, aqui na internet ou pessoalmente, é Cristo, é Ele, é glória dele, é para Ele, é tudo dele, por Ele, para Ele. Em mim só há trapos de imundícia, não há mérito, glória absolutamente nenhuma. E quanto mais eu conheço a Ele, mais isso fica claro para mim. É tudo dele, por Ele, para Ele. A Ele é glória, honra e louvor. Porque mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Mas Ele se humilhou para vir a esse planeta para nos salvar e nos ensinar. E nós só precisamos ter humildade de se entregar para Ele. Reconhecer o governo e o senhorio e o mérito que Ele já conquistou. E se entregar e falar, Senhor, eis-me aqui. Me permita te agradar. Porque isso é uma dádiva. Jejuar, orar, não é sacrifício. É sacrifício para a nossa carnona, que quer pecado. A nossa carne quer pecar. A nossa carne só quer coisa ruim. Mas é uma dádiva. É uma oportunidade. Você dá glória. Não é mérito seu. É uma oportunidade que Ele está te dando. De você exaltar Ele. Orar é uma oportunidade que você tem. De falar com Deus. Você, eu, sendo pecadores, trapos de imundícia. Nós temos a oportunidade de falar com Deus, que é perfeito e santo. Enfim, esse é acho que um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo. Se vocês quiserem assuntos complexos, tiverem dúvidas de alguma coisa, comenta aqui embaixo e eu vou tentar fazer vídeos respondendo, vou estudar, vou orar muito a Deus, perguntando para Deus sobre isso. E é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo, que é Cristo, a graça é o favor merecido, é o presente da salvação que nós recebemos. Nós merecemos ir para o inferno, mas Cristo nos deu de graça a salvação. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, Jesus Cristo, e a presença do Espírito Santo esteja com todos os dias da sua vida. Em todas as pessoas que assistirem esse vídeo, independente da data, eu declaro bênção sobre a sua vida. Renovação de mente, que você seja cheio do Espírito Santo. Que juntos nós possamos um dia nos encontrarmos ao céu. Não é para nós recebermos uma coroa e falar, uau, eu sou demais. Não. Ninguém vai conseguir fazer isso. Porque nós seremos só aceitos pela roupa de Cristo, pelo mérito de Cristo que estiver em nós, ok? Mas é para nós chegarmos no céu. E a gente recebe uma coroa, e a gente pega essa coroa e faz como os anciões. E coloca aos pés de Cristo e fala, glória, santo, 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 tu és digno. Ele é digno, ele merece, ele é incrível. E merece ser adorado aqui na terra. Porque lá no céu não tem pecado. Lá no céu nós vamos adorar Ele. Mas lá não tem pecado. Lá não tem comidas, glutonarias. E aqui na terra? Então a nossa missão é exaltar Ele já aqui. Venha a nós o teu reino já aqui. O reino é exaltar Ele, o reino é adorar Ele lá no céu, não é? Venha a nós o teu reino já, agora, aqui na terra, faz a tua vontade como é no céu. No céu existe um trono e Deus está sentado, Jesus está sentado nesse trono. E os anjos e dizem santo, santo, santo e o adoram. O reino para a terra já é isso, já começa nisso, em adoração. Não só adorar lá no céu, adorar já aqui na terra. Venha a nós aqui o teu reino. E seja feita sobre aqui,
a vontade de Deus, aqui na terra como no céu. Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você todos os dias. Em nome de Jesus Cristo.